Você levantou sobre a DPF 635. Faça uma análise para a gente sobre a DPF 635, explica um pouquinho o que é e suas consequências após 3 anos, não é isso? Já fez 3 anos a DPF? Foi 2021, né? Foi. Ela tá fazendo, infelizmente, aniversário. Tá fazendo aniversário. Hoje? Não. Pelo menos do ano, infelizmente. Acho que são 3 eu anos. não gravei. Data fatídica a gente não grava, né? Mas o que você acha dessa DPF e as consequências dela nesses últimos 3 anos? Vamos lá. Essa DPF foi ajuizada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, tá? A pedido de um político famoso aqui do Rio de Janeiro, que tinha o objetivo seguinte: olha, na época da pandemia não pode ter operações policiais porque a polícia é truculenta, vai matar inocentes, e os inocentes estão confinados em casa sem poder trabalhar por conta da pandemia. E foram no Supremo. E aí eu queria só fazer um parênteses. Esse negócio de ADPF aqui foi criado, foi invenção que aconteceu na Constituição de 88, por muita influência de alguns juristas que inclusive estão no Supremo hoje. Tá? O que significa DPF? É arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso? Isso vem do sistema alemão, austríaco, enfim, europeu, que basicamente busca colocar que a Suprema Corte, como o Supremo, ele avalie determinada política pública. Basicamente é isso, no final das contas. Só que aqui no Brasil, quer dizer, se parou na ideia do seguinte: não é uma política pública como um todo para ser avaliada, é um ato em si da polícia, ou, quer dizer, do poder público. E isso inclui a polícia, inclui o município, todo mundo. Guarda municipal, enfim. Você pode avaliar tudo. E aí isso começou a dar carta branca para quê? Para que o Supremo ele pudesse começar a dar a palavra final sobre tudo que a gente existe. Existem filtros. Quem está estudando, talvez para concurso que está nos acompanhando, fala, não, mas existem alguns filtros. Existem filtros. Só que na prática, a ADPF, ela virou um instrumento para o Supremo se politizar de fato. E foi o que aconteceu. Nessa DPF 635 existem várias outras que a gente poderia falar. Na DPF 635, o Partido Socialista Brasileiro falou, olha, evitem a política de segurança pública truculenta, violenta do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio de Janeiro, como todo, Polícia Militar, Polícia Civil, nas favelas no período da pandemia, porque não tem como admitir isso. Porque pessoas morrem, enfim. E aí, quando bateu a época ao ministro relator, que não é do Rio de Janeiro, tá? Ele é do sul do país, a decisão começou a se alastrar de uma forma descomunal. Começaram a pensar, foram além da pandemia, proibiram as atividades da pandemia. Com isso, organizações criminosas, salvo engano, como o Comando Vermelho, alcançou mais de 1.000 ruas, zonas urbanas de São Gonçalo, Niterói, espalhado, enfim, pelo Rio de Janeiro. Ou seja, o crime organizado se organizou para dominar realmente a nossa cidade. Basicamente isso. Com aval do Supremo. Isso foi a pior consequência que existiu naquele momento. Que está existindo até hoje, na verdade. E depois começou o seguinte: deixou de pensar em pandemia e começou a se pensar o seguinte, de falar da segurança pública do Rio de Janeiro. A política de segurança pública do Rio de Janeiro é equivocada. A política de segurança do Rio de Janeiro viola direitos humanos e viola esses princípios aí que o pessoal utiliza para tudo, como dignidade da pessoa humana. E aí chegamos ao momento seguinte: um ministro do Supremo falou, me apresente então, governo do Estado, um plano de segurança pública do que você vai, como é que você vai agir. Porque realmente aceitaram esse posicionamento, não quiseram levar isso para o Supremo decidir no final das contas. Então aceitaram fazer uma ideia de negociação. Olha que curioso. A ADPF, como qualquer outro tipo de ação, você avalia se foi violada ou não a Constituição por uma política pública. Só que agora o Supremo admite você negociar essa violação ou não, porque no final das contas, se você aceita um acordo, você está negociando até que ponto, eu violei, mas olha, não violei tanto, vamos fazer um plano aqui? E o Supremo está admitindo esse negócio de negociar a torta é direito. Se existe instrumento, eu não estou falando que o instrumento é bom, mas se existe instrumento, tem que decidir. A política é ruim, o que é ruim, enfim. Colocar os pingos não existe. Por quê? Isso está dando poder agora para tudo. De todas as decisões políticas chegarem no Supremo e o Supremo acabar mandando. Porque ele vai sentar com todo mundo para conversar. E aí, no final das contas, o Supremo, que é ministro supremo, não é eleito,
é indicado por quem foi eleito e é sabatinado por quem foi eleito. Mas ele não é eleito pelo povo. Ele não tem voto. Como é que ele quer sentar à mesa e conversar com quem teve voto? Ele não representa o povo, no final das contas. Representa que ele faz parte do Poder Judiciário. Tá bom, mas ele não tem voto. Ele não tem voto. E aí qual é o grande ponto? O ponto é que você tem muita gente do direito comemorando isso. Negociação é o melhor caminho, enfim. Só que a gente chega no caos em que isso aconteceu em diversas outras ADPFs, tá? Que bate um plano, que o governo apresenta um plano de atuação, e aí o ministro relator do seu gabinete no ar-condicionado, olhando o Lago Paranoá, que eu tive o prazer de olhar algumas vezes quando estava em Brasília, olha e fala assim, não gostei desse plano. Esse plano aqui, para mim, não atende os anseios aqui que estão na ação. E aí fica uma reviravolta, cara, uma apresentação do plano, o cara retifica o plano. Ou seja, quem está mandando a política de segurança pública, no final das contas, do Rio de Janeiro, é o Supremo. E, cara, uma coisa curiosa você vê que o argumento é que a polícia é truculenta, a polícia... Aí eu vou te falar assim, eles não consultam nenhum policial. Terça-feira, nós tivemos uma operação policial e eu recebi, assim, o local, né? Conversei com uma pessoa que morava perto, que era um policial que morava perto daquela região. Falei, cara, como é que é essa comunidade? Eu falei, mesmo essa comunidade é perigosa, essa comunidade, os caras ficam ali de fuzil, já tivemos vários problemas com a polícia militar, é complicada essa comunidade. Então a gente foi atento, entramos na comunidade. Quando nós entramos, por incrível que pareça, os bandidos, eles viram a gente entrando, talvez identificaram de onde era a delegacia, e eles se esconderam e não teve confronto. Nós entramos lá dentro, passamos por todos os lugares, vimos barricada, não sei o que, fomos no nosso alvo, mas não teve um confronto. Não aconteceu nada. A gente foi, procuramos, não encontramos nosso alvo, fizemos nosso trabalho, pegamos as viaturas, voltamos. Por que não teve confronto? Porque a polícia trabalha com força proporcional à hostilidade. Então, assim, a polícia vai ser truculenta se ela foi recebida de forma truculenta pelos criminosos locais que não deveriam estar armados dominando aquele território. Exatamente. Se os criminosos não entrarem em confronto, não forem truculentos com a polícia não vai ser truculenta. A polícia vai entrar, vai fazer o trabalho dele e vai sair. Então, assim, o cara que tira uma ideia dessa, assim, realmente é o cara que nunca participou de uma atividade policial. E é curioso duas coisas. Eu ouvi isso de um policial, ele falou assim pra mim, cara, a gente considera uma operação policial muito bem sucedida quando a gente não troca um tiro. Porque nenhum policial sai de casa querendo trocar tiro. Existem batalhões especiais, companhias especiais dentro da corporação para intervenções cirúrgicas quando está acontecendo tiroteio. Mas o trabalho, e aí eu vi isso de alguns policiais, bem executado, é quando não se troca um tiro, é isso. Faz o trabalho e sai. E outra coisa, sabe o que é curioso nessa DPF? Tiveram vários atores, tá? Muitos atores que a gente chama de amicus curiae, que é os amigos da corte. Naquela ideia de pluralidade de debate, cara, só uma pessoa como amigo da corte defendeu os policiais. Só uma. O restante, que foram mais de 10, Defensoria Pública de São Paulo, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, todo mundo Associação de Juristas pela Defesa da Democracia, e tudo que você imagina, falando mal da polícia do Rio de Janeiro. O único que defendeu foi o Sindicato de Cargas, de Transporte de Cargas. O Sindicato de Transporte de Cargas. Por quê? Sabe que a polícia faz um trabalho muito bom e sabe que isso foi um erro, essa DPF 635, porque isso ia causar o aumento da criminalidade, por consequência que ia causar o aumento da sensação de insegurança, mais problema de segurança pública. Com isso ia aumentar custo de transporte, custo de frete, custo de seguro. Muitas empresas iam querer sair do estado do Rio de Janeiro, diminuindo emprego, renda. Ou seja, a pessoa que se diz o político de destaque, um líder aqui da esquerda no Rio de Janeiro, é contra o Rio de Janeiro. Ele faz isso contra o Rio de Janeiro. Quer debater a política? Eu não concordo com a política de segurança pública. Se candidato para governador, pô. Se candidato para deputado estadual, então. Ou vai com o Congresso, que ele era inclusive um congressista. Propõe leis, então. Faz o que você quiser, o raio que parta. Só não vai para o Supremo. Debate na política. As pessoas estão com essa dificuldade. Tudo quer levar para o Supremo. Não, debate na política. Perdão, a política. Acabou. Tenta de novo depois. E pronto. Não, eles perdem no voto. Eles jogam a coisa no Congresso. O Congresso vota. Se votou contra,
o que eles queriam, eles vão lá e judicializam a situação. E é engraçado você falar do sindicato de cargas, é porque esses caras sofreram tanto em alguns anos aqui no Rio de Janeiro que começou a ir embora as empresas daqui. E, ultimamente, a Polícia Civil tem feito um trabalho, junto com a Polícia Militar, cara, de repressão forte contra o roubo de cargas. Fortíssimo. E a gente conseguiu diminuir significativamente o roubo de cargas. Então, esses caras sentiram e entendem a importância do trabalho da polícia. Exatamente. Agora, quem não sofre na pele, quem não está ali, aí toma aquela decisão com o conforto de quem não tem nada a perder. Se tomar a decisão errada, não vai atingir a ele. Se tomar a decisão certa, não vai atingir. Então... Como eu disse, foi um ministro que nem é do Rio de Janeiro. Não.